Culto normal aqui, amém, irmãos? E nós queremos a palavra de Deus. Quantos têm anseio pela palavra de Deus aqui? Diga glória a Deus. Você sabe que no final desse ano, que terminou agora, nós recebemos uma palavra profética. E qual foi a palavra profética que nós recebemos? Este ano é o ano da aceleração. Aleluia! Pastor, o que significa o ano da aceleração? Significa que na sua vida as coisas vão acontecer de uma forma acelerada. Significa que na sua família as coisas vão acontecer de uma forma acelerada. Significa que lá no seu trabalho as coisas vão acontecer de uma forma acelerada. Significa que lá na sua célula as coisas vão acontecer de uma forma acelerada. Significa que em tudo que você colocar as suas mãos vai ser de uma forma acelerada. Você crê nisso? Você crê que o Senhor vai fazer de forma acelerada na sua vida? Você sabe, eu estava meditando nessa palavra profética que foi liberada. Eu falei para Deus, Deus, eu quero as coisas aceleradas na minha vida. Eu quero concluir a obra, eu quero chegar no final dessa obra que o Senhor propôs ao meu coração. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja que recebe bem as profecias, amém, irmãos? Mas saiba, tem uma profecia sobre a tua vida, vai ser acelerado. Fala para o teu irmão, então se prepare, fala aí para ele. Se prepare porque esse ano vai ser acelerado. E você sabe, nós precisamos aprender como que a obra pode ser acelerada, porque não basta nós falarmos. Falar é uma coisa, falar assim, irmão, na sua vida vai ser acelerado. Tá bom, pastor, mas como é que é esse negócio? Como é que funciona uma obra acelerada? Como é que funciona uma vida acelerada? E o que eu vou ministrar aos irmãos esta noite tem a ver com isso. Eu não quero tomar muito teu tempo, mas eu preciso liberar na tua vida essa palavra de aceleração. E nós vamos usar como exemplo uma vida, a vida de um personagem bíblico e como isso funcionou na vida dele. O nome desse personagem bíblico é Neemias. Neemias, junto com a sua equipe, fez uma obra aceleradíssima. O que Neemias fez, evidentemente que inspirado por Deus, o que Neemias fez, evidentemente sendo um canal de bênção para o povo judeu daquela época, foi algo acelerado. Mas tem um segredo nessa questão da aceleração, olha para cá. Nada vai acontecer na sua vida de uma forma acelerada, se você não deixar Deus agir. Porque na verdade quem vai acelerar não é você, quem vai acelerar é Deus na sua vida. É Deus que vai fazer através da sua vida de uma forma acelerada. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que erguer sua mãozinha e falar, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, pode fazer na minha vida. E você tem que se dispor. Você tem que falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser essa pessoa que vai fazer essa obra acelerada. Então essa disposição, esse querer, tem que fazer parte da sua vida. Da vida você que se formou hoje. Sabe, você tem que erguer a mão e falar, eu quero, eu desejo. Quantos querem uma vida acelerada aqui? Quantos realmente querem hoje pedir para o Senhor, Senhor, que a minha vida nesse ano de 2022 seja acelerada? Quantos querem? Você precisa desejar. Esse também é outro segredo. Nada acontece na tua vida se você não desejar, se você não querer. Deus não usurpa absolutamente nada na sua vida. Deus não fica arrombando portas, não. Deus bate na porta gentilmente e pergunta se Ele pode entrar, se Ele pode fazer na sua vida através da sua vida. Então você precisa querer. Quando Deus bater na sua porta, você precisa deixar Ele entrar e falar, Senhor, entra, a casa é sua, faz da forma que o Senhor quiser. E na vida de Neemias, nós vemos que um desafio veio para ele. Neemias estava vivendo a sua vida de copeiro lá, ele era alguém que era servo de Artaxerxes, que era o rei da Babilônia da época, e Neemias estava ali vivendo a sua vida normalmente. Mas num dado momento chega uma notícia aos ouvidos e ao coração, principalmente de Neemias. E que notícia foi essa? É que a cidade dele, a cidade de seus pais, Jerusalém, ela estava destruída, e os muros da cidade todos derribados. E a Bíblia diz que Neemias ficou triste com essa notícia.
Mas ele simplesmente não ficou triste. Ele resolveu fazer algo. Ele resolveu se deixar ser usado por Deus. Ele então fala ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, pode me usar. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu quero ler de uma forma introdutória 2 versículos, Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. Nós vamos chegar nesse versículo no decorrer da pregação, da ministração, mas eu quero que você preste atenção em quanto tempo foi feita essa obra. Alguém aqui já foi em Jerusalém? Eu fiz essa pergunta de manhã, ninguém ergueu a mão. Talvez você nunca tenha ido lá. Eu tive a oportunidade, eu e minha esposa, de irmos lá em 2018. E a única parte do muro de Jerusalém que sobrou é o chamado Muro das Lamentações. Isso com certeza você já ouviu falar. É o muro onde os judeus vão lá orar ao Senhor deles, eles vão se prostrar lá. É o Muro das Lamentações. Eu vou te falar uma coisa: esse muro, o que sobrou do muro ao redor do templo antigo, que agora hoje está a mesquita, tem uma mesquita lá de Omar, também conhecida como a Cúpula Dourada, ela está lá. Esse muro, ele é enorme, irmãos. Esse muro é assim. Os muros, eles eram construídos para proteger a cidade, você sabe disso. Então eram muros que tinham como objetivo segurar os inimigos quando eles chegassem para atacar. E é um muro enorme. Mas você vai ver na leitura desse texto aqui, que ele foi construído em 52 dias. Essa é uma obra acelerada ou não, irmãos? Presta atenção, vamos ver aqui. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Presta atenção, a obra foi feita num espaço de tempo relâmpago, foram 52 dias, e os inimigos reconheceram que aquela obra não poderia ser feita de uma forma natural. Eles enxergaram aquilo e falaram assim: não, isso aí foi Deus que fez através da vida deles. O que vai acontecer este ano na sua vida é a mesma coisa. O que vai acontecer esse ano na vida da sua família é a mesma coisa. O que vai acontecer esse ano na vida da sua célula é a mesma coisa. O que vai acontecer esse ano na vida da igreja é a mesma coisa. Ela vai acontecer de uma forma acelerada. A obra vai acontecer de uma forma acelerada. E as pessoas vão olhar e vão dizer: não, isso não é obra humana. Isso não pode ser feito por gente de carne e osso simplesmente. Tem a mão de Deus nisso. A mão de Deus vai operar através da sua vida. E a obra será acelerada. Quantos recebem isso? Diga glória a Deus. Você sabe, eu venho de uma imersão com pastores em São Paulo, de 2, 3 semanas atrás, e lá eu recebi uma palavra, eu tomei posse dessa palavra. Pastor, que palavra que é essa? De que tudo que eu falar vai acontecer. Precisa de ousadia para isso. Mas eu quero passar para você essa palavra. Essa unção, essa graça eu quero passar para você também. E tudo que você falar vai acontecer. Quantos recebem isso? Diga glória a Deus. Pastor, o que é isso que eu estava falando? Olha para cá para você entender. Essa deveria ser a normalidade na vida do crente. Você sabia disso? Deveria ser o normal na vida do crente. Ele falar e as coisas acontecerem. Ele profetizar e as coisas acontecerem. Pastor, e por que não acontece? Talvez porque está faltando algo em nossas vidas. Porque o problema com certeza não está com Deus. Se há algum problema para que as coisas na terra não aconteçam, não pense que é Deus. O problema somos nós. Somos nós que muitas vezes não temos fé para isso. Somos nós que muitas vezes não temos fé para falar e chamar à existência aquilo que ainda não existe. Pois eu quero dizer para você que esse ano essa fé vai ser acrescentada no seu coração. E quando você abrir a sua boca, não será você a falar, mas Deus a falar através da sua vida. E as coisas vão começar a acontecer de forma acelerada na sua vida. E você vai falar assim: uau, não é que a coisa funciona? E funciona mesmo, porque é Deus fazendo. Quando Deus faz, funciona. Quantos querem ser usados por Deus aqui?
Neemias estava vivendo a vida dele normalmente. Neemias estava vivendo a vida dele de copeiro. Sabe o que eles faziam? Ele ia lá e provava o vinho, provava a comida, antes de dar para Artaxerxes, antes de passar para o rei. Ele era aquela pessoa de confiança do rei. Mas era um exilado, era alguém que estava no exílio, estava lá na Babilônia. E de repente ele ouve falar que algo estava acontecendo em Jerusalém. E ele fica triste. Não. Ele fica mais do que triste. Ele fica indignado. Não, ele fica querendo fazer algo pela coisa. Querendo fazer alguma coisa por aquela situação. Sabe que às vezes falta isso em nós. Quando nós ouvimos algo e nós, deixa isso, o outro resolve. Deixa para que outro faça essa obra. Não. Quando você ouvir uma necessidade premente no reino de Deus, você tem que ser aquele que fala, não aceito, eu vou fazer, vai acontecer. Neemias estava lá, vivendo a vida dele normal. E a primeira coisa, eu quero que você que estava a ministrar a célula note, a primeira coisa que houve na vida de Neemias foi um clamor profundo. Repita, clamor profundo. Clamor profundo. Sabe o que é clamar? Clamar é abrir a boca e falar em alto e bom som para que todos ouçam. Isso é clamar. Não é simplesmente um orar no pensamento. Sabe que a maioria dos crentes, eles oram, mas eles oram só no pensamento. E muitos deles pensam assim, eu não preciso gritar porque Deus não é surdo. Na verdade, Deus quer ouvir a tua voz. Na verdade, Deus quer ouvir você falar. Na verdade, Deus quer ouvir o que você tem para dizer. Então, quando você vai clamar, ou quando você vai ter um clamor profundo, você tem que erguer a sua voz e dizer, Senhor, faz na minha vida e através da minha vida. Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me use. Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça algo poderoso na minha família, na minha casa, na minha célula, na minha igreja, na minha cidade. Pai, eu proclamo, eu declaro em alto e bom som, vai acontecer, o Senhor vai vir sobre essa cidade, e muitos serão convertidos, inclusive os meus familiares, muitos serão curados, muitos serão libertos, muitos serão transformados, porque o poder do Senhor vai estar em nosso meio, porque o poder do Senhor já está em nosso meio. Você tem um clamor profundo pela sua cidade? Você tem um clamor profundo pela sua família? Você tem um clamor profundo pela sua vida? Como é que é isso em você? Como é que é o teu dia a dia? Neemias capítulo 1, verso 3 e 4, olha o que diz. A má notícia chegou para Neemias. E Neemias então, ele se pôs a clamar. Veja só o que disseram a Neemias, verso 3 do capítulo 1. Disseram os restantes que não foram levados para o exílio. Ficaram alguns lá em Jerusalém, que não foram levados para a Babilônia. E esse restante daquele povo que ficou lá, estava passando por muita necessidade. Disseram os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província. Então estão em grande miséria e desprezo. O povo de Neemias, o povo judeu, que tinha ficado lá em Jerusalém, estava em grande miséria e desprezo. Por quê? Os muros de Jerusalém estão derribados, foram jogados por terra, e as suas portas queimadas. Agora presta atenção. Tendo ouvido estas palavras, Neemias falando, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ouça só, Neemias ouviu a tragédia. Alguém chegou para ele, vindo lá de Jerusalém, e falou, Neemias, nossa terra está destruída. Os muros estão derribados por terra. A grande miséria. Neemias ouviu aquilo, e ele não ficou inerte. Ele ouviu aquilo, e a Bíblia diz, não eu, que ele se assentou e chorou. Olha para cá. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você chorou por uma necessidade de alguém querido que não seja você mesmo? Neemias aqui não tinha nenhuma necessidade, muito pelo contrário, ele estava bem colocado lá no reino da Babilônia. Mas quando ele ouviu as más notícias que chegou ao seu ouvido, a Bíblia diz que ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele chorou.
A Bíblia diz, não eu, que ele se pôs a jejuar por aquele povo, perante o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não lamentou simplesmente, que pena, puxa, que chato, né? O povo lá está sofrendo necessidade, também, ficaram lá para trás, né? Coitadinhos deles, deixa lá, né? Deixa lá. Não. A Bíblia diz que ele lamentou por alguns dias. Não fala exatamente quantos dias foram, mas foram dias chorando, dias orando, dias jejuando por aquela situação. Neemias olhou aquela situação e alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém sou eu. Você sabe que tem situações na sua vida que não adianta você correr para o pastor. Não adianta você correr para papai, para mamãe, vovô, para vovó, não. Tem situações na sua vida que é você que tem que fazer. Existem pessoas no seu relacionamento familiar, existem pessoas no seu relacionamento profissional, que somente você vai poder falar de Jesus para ele. Existem pessoas que somente você vai poder agir de alguma forma pelo reino de Deus. E muitas vezes nós nos calamos em momentos em que não deveríamos nos calar. Momentos que deveríamos falar e declarar o poder de Deus, a unção do Senhor. Neemias está aqui nesse momento, e a primeira coisa que ele faz, ele vai para um profundo clamor, um profundo choro diante do Senhor. E por vários dias, ele fica naquela situação, chorando e gemendo na presença de Deus. Uau! Será que nós temos alguns Neemias aqui? Será que nós temos alguns Neemias que se importam com a tragédia de um ente querido? Com a tragédia de uma pessoa que não tem Jesus? Será que nós temos alguns Neemias aqui? Neemias se posicionou dessa forma, e ele foi por seu clamor profundo. E o que mais que aconteceu, pastor? A segunda coisa que nós observamos na vida de Neemias, diante dessa situação trágica, é que quem ora encontra favor. Repete comigo aqui: quem ora encontra favor. Se você não ora, não há favor de Deus sobre a sua vida. Parece estranho, mas por que não há? Porque você não foi para a intimidade com Deus. Deus não tem compromisso nenhum com quem não o busca. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Percebe? Não é buscar o Senhor de qualquer jeito, é buscar o Senhor de todo o coração. É uma busca intensa, a presença do Senhor. Pastor, isso vai cansar demais. Você sabe que para quem é íntimo de Deus, ele tem desejo de estar na presença do Senhor. Para quem não é, aí é cansaço, aí é enfado. Tem mais coisa para fazer, pastor. Me deixa fazer minhas coisas, resolver meus problemas. Mas Deus te chama nesse momento para ser um Neemias. Quem ora sempre encontra favor. Olha o que diz o texto, Neemias capítulo 2. Vou passar pelo livro de Neemias rapidamente aqui. Neemias capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Percebe? Neemias está fazendo o trabalho dele aqui. Chegou o vinho na mão dele. Antes de o rei tomar, ele vai tomar. Ele tomou o vinho e entregou para o rei Artaxerxes. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Mas naquele momento Neemias estava triste diante do rei. E o que acontece nessa conversa? O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Ele relata para o rei aquilo que ele ouviu do mensageiro que veio trazer. E ele diz para o rei assim: olha, eu não estaria triste dessa forma, se a cidade dos meus pais, Jerusalém, não tivesse toda destruída. Verso 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Agora presta atenção.
o rei percebe a situação e o rei fala para ele: o que você está querendo então? E o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele orou, presta atenção. O que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Como é que você acha que foi essa oração? Foi uma oração muito rápida. Ele está no meio de uma conversa com o rei. Ele provavelmente orou em pensamento. Provavelmente ele falou assim: Senhor, me dê graça nesse momento. Senhor, intervenha. Senhor, que eu possa ser usado por Ti. Foi uma oração relâmpago, mas ele orou diante do rei. Na presença do rei, ele buscou a Deus. Verso 5. Ele orou e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu favor, né, o teu servo acha mercê na tua presença, quer dizer, se eu tenho favor diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Vai ficar fora muito tempo? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo. Sabe o que ele está pedindo? Ele foi lá, orou diante do rei, orou a Deus diante do rei, e o rei está ali diante dele, e ele começa a relatar o que ele precisa. Fala assim: rei, olha, eu preciso de cartas, porque eu vou passar aqui por territórios até chegar em Jerusalém, e são territórios de pessoas que o Senhor tem domínio sobre ele, rei, mas eu não tenho. E se eu tiver uma carta com o teu nome timbrado ali, eu vou passar sem ter problema pelo território deles, desses governadores após o Eufrates. E Artaxerxes fala: tá bom, fez as cartas. E tem mais, eu preciso de carta também, que eu vou precisar reconstruir as portas lá, os portões de Jerusalém, eu vou precisar de madeira, então me dê cartas para eu também chegar com essas cartas diante de Asaf, e ele não me dá problema, eles vão me dar as madeiras. E o rei falou: tá bom, fez a carta para ele lá. O que nós estamos falando aqui? Favor de Deus. Você sabe, quando você está no propósito do Senhor, o favor de Deus vem sobre a tua vida. Ele estava diante de uma obra, a obra precisava ser feita, era uma obra acelerada, mas ele, além de um profundo clamor, ele tinha que saber como pedir as coisas para obter o favor na vida dele. Eu quero dizer para você nesta noite: o favor de Deus vem sobre a tua vida. Sabe por que esse ano vai ser acelerado para você e para mim? Sabe por que esse ano vai ser acelerado para nós? Porque nós vamos orar, e o favor de Deus vai ser derramado no nosso meio. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Sabe, se você crê, toma posse. Quando você toma posse, as coisas acontecem. Quando você não toma posse, nada acontece. Então, a oração é o start. Mas, depois de orar, se prepare para receber o favor de Deus na tua vida. Porque as coisas só vão ser aceleradas se o favor vier. Então coisas estranhas vão acontecer. Coisas que você não espera vai acontecer. Portas vão ser abertas. Quantos acreditam nisso? Portas vão ser abertas para você evangelizar. Portas vão ser abertas para você trabalhar. Portas vão ser abertas até mesmo para você abrir uma empresa. Mas para a glória de Deus. Nunca só para a sua, para a glória do Senhor. As coisas vão ser aceleradas na sua vida, mas porque o reino de Deus tem pressa. Tenho dito aos irmãos nesses últimos dias, essa geração, na minha opinião, é a última geração. O Senhor está voltando. Quantos podem dizer Maranata? O Senhor está voltando. Pastor, então não é por acaso que essa aceleração vem sobre nossa vida? Claro que não. A aceleração tem um motivo. É porque está muito próxima a vinda do Senhor. E nós temos que saber como fazer essa obra acelerada. Eu de manhã, eu achei que eu fui um pouco pesado com os irmãos. E eu falei forte com os irmãos de manhã. Eu falei para eles: vocês têm que evangelizar.
Você não se incomoda de o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, seu tio, seu avô, eles irem para o inferno? Isso não te incomoda nem um pouco? Porque as pessoas muitas vezes não param para pensar nisso no correr do dia a dia. Olha para cá, filho. Aquele que não tem Jesus, ele já tem um destino. Eu vou falar para você, não é o céu. Aquele que não tem Jesus, já tem um destino. Eu vou falar para você, não é o reino de Deus. E quando nós não aceleramos esse processo, e ficamos muitas vezes com aquela história, sabe, já ouviu aquela conversa assim, eu vou orar para que outro fale de Jesus, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, porque eu já cansei de falar, vou orar para que outro fale. Não, é você que tem que falar. A obra está nas tuas mãos. Estão entendendo? É tão importante isso, filho. A eternidade é o que nós temos de mais importante. E é aquilo que é menos pregado, talvez, em nosso meio. As pessoas pregam bênçãos. Vem para cá que você vai ser abençoado. Mas a Bíblia diz que o Senhor está preparando um lugar para nós na eternidade. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia diz. E muitas vezes essa obra acelerada passa por isso. Essa obra acelerada passa por você pregar o evangelho para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu filho. E quando eu disse que eu fui pesado com os irmãos de manhã, é porque eu perguntei para eles assim: quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos 5 anos? E aonde estão essas pessoas? Mas eu não quero ser pesado com você, então eu não vou te perguntar isso. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A obra acelerada passa por isso, passa pelo seu despertar. Se Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer através da minha vida, não é através do vizinho. Se Deus vai fazer alguma coisa na minha família, vai fazer através do meu testemunho, da minha pregação, não é do meu vizinho. Estão compreendendo? Pastor, eu já fiz de tudo. Ora, tem um clamor profundo e busque o favor de Deus, porque não é você que faz, é o favor de Deus na tua vida que faz. Estão entendendo? É Deus, essa obra é sobrenatural. Neemias está entendendo isso. Neemias está entendendo que aquela obra, a construção daquele muro todo ali, não dá para ser feito por homens simplesmente. Precisa ter o mover de Deus, precisa ter o favor de Deus, precisa ter a presença do Senhor. Mas ele não fica só nisso. Neemias tem um clamor profundo. Neemias, ele ora, mas ele vai também de encontro ao problema. Ele vai checar o tamanho do problema. Você sabe, você precisa disso também. Precisamos sondar o tamanho do nosso problema. E olha o que, essa é a terceira coisa, ele vai medir o tamanho do problema. Neemias capítulo 2, verso 12 a 15, olha o que diz. Olha o que ele faz. Então à noite me levantei, é Neemias falando. Eu uns poucos homens comigo, ele pegou alguns homens só. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale. Ele já está em Jerusalém e está entrando por uma porta chamada Porta do Vale. Para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro. E completei os muros de Jerusalém que estavam assolados. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados. Ele olhou e viu, está tudo destruído. Ele está vendo com seus olhos, em loco, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei entre a porta do vale e tornei para casa. Sabe o que ele fez? Ele foi lá olhar com seus olhos. Ele tinha recebido a notícia, foi conversar com o rei liberou ele, ele orou, clamou,
clamor profundo. E agora ele vai lá checar, ele vai ver o tamanho do embrulho, o tamanho do problema. Sabe, muitas pessoas, ao verem o tamanho da destruição, eles desanimam. E é assim que funciona o nosso meio também. É aquela sensação de incompetência. Pastor, é muito difícil. Sabe, eu já fiz de tudo, não funciona. Meu marido não converte de jeito nenhum. Ele está lá enfiado naquela cachaça. Ele está lá bebendo, ele está lá prostituindo. Não converte. Pastor, meu filho está nas drogas, não tem jeito. O tamanho do problema parece muito grande. A minha filha está envolvida em prostituição. Pastor, não tem jeito. Eu não vou mais orar por eles, não vou mais clamar. Não tem jeito. Sabe, Neemias foi olhar. Ele viu o tamanho da dificuldade, mas ele não desanimou. Ele só foi checar. Ele só foi verificar o que ele teria que enfrentar. Mas não desanimou. Fala para o teu irmão, não desanime. Fala para o outro irmão, nunca volte para trás. Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Quarta coisa, acelerar aqui, senão não vou terminar a tempo. Neemias multiplicou a sua equipe. Ele multiplicou a visão na equipe. Aquilo que ele tinha recebido, ele não guardou só com ele. Ele passou. Por quê, pastor? Filho, olha para mim. Ninguém faz nada relevante sozinho. É um jargão no nosso meio. Não adianta eu querer fazer essa obra aqui sozinho. Não funciona assim. Eu preciso envolver você na visão da conquista. Você crê que esse ano é o ano da aceleração? Amém, irmãos? Se você estiver comigo nisso, nós vamos conquistar. Mas se eu estiver sozinho nisso, nada vai acontecer. Neemias sabia que ele precisava envolver a equipe dele. A equipe dele precisava saber como é que era a missão, o que eles tinham pela frente. Neemias capítulo 2, verso 17 e 18, olha o que diz. Então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Ele está falando com a equipe. Vocês estão vendo a destruição? Vocês estão vendo quantas pessoas que nós temos para ganhar aqui em Ourinho? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo quantas famílias estão por aí sem Jesus? Vocês estão vendo isso? Quantas casas, quantos lares estão sendo destruídos aí por drogas, por tantas... Vocês estão vendo isso ou não? Faça o paralelo, filho. Enxergue o que o Senhor está falando. Então ele diz: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei: com a boa mão do meu Deus estivera comigo, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Sabe qual é o desafio para você hoje? Fortalecer as suas mãos para a boa obra. Deus tem uma boa obra a realizar, mas você precisa estar junto nisso. A boa obra vai ser acelerada, mas você precisa estar atento a isso. A conquista está aí, mas você precisa querer conquistar. Teus familiares podem ser libertos da opressão do inferno, mas você precisa querer, você precisa desejar, você precisa estar junto no projeto, você precisa acreditar que vai acontecer. Pastor, o senhor não sabe o que está falando. Lá na minha casa é muito difícil. Difícil? Vou te falar o que é difícil. É um andar em cima do outro. Isso é difícil. Você entendeu a piadinha? Não existe nada difícil para aquele que é o rei dos impossíveis. Não existe nada difícil para aquele que pode todas as coisas. Quando você fala é difícil, é porque você está falando: para mim é difícil, eu entendo. Mas não é você que vai fazer a obra, é você que não entendeu ainda. Debaixo do favor de Deus, debaixo do favor de Deus é Ele quem faz. Você é só o condutor. Você é o condutor, você é a mangueira que vai levar a água viva até essa pessoa. Esse é você. E a água viva vai sair quando você abrir a boca. Você é a mangueira, você abriu a boca, a água viva vai pular de dentro de você e vai saciar a sede desse que está perto de você. Mas precisa crer, precisa desejar, precisa ter garra,
precisa avançar para conquistar, precisa falar, eu quero, pastor, conta comigo. Nenhum amém. Você precisa desejar isso, filho. Sabe, não é utópico não, não está distante não, está perto do alcance da sua mão, é só você querer. Sabe, Neemias, ele foi então e inspirou aquelas pessoas. Sabe, ele trouxe ânimo, motivação para aquelas pessoas. Esse é meu alvo hoje aqui, motivar você, para que esse ano seja um ano acelerado na sua vida, na sua família. Você vai conquistar, você precisa crer, vai acontecer na sua casa. Ah, pastor, não estou vendo. Abra os olhos espirituais para enxergar, amém, irmãos? Creia. Que mais que Neemias fez? Bom, agora ele tinha equipe, a equipe estava motivada, sabe, ele clamou, ele viu o problema, teve um clamor profundo, foi orar, sabe, foi buscar o favor de Deus, foi juntar a equipe. Pastor, e agora o que ele fez? Ele distribuiu as tarefas. Agora vamos construir. Se o clamor funcionou, se o favor de Deus estava sobre nossas vidas, se a oração impulsionou, se nós temos uma equipe afinada, querendo conquistar, agora é só pôr a mão na obra, porque vai acontecer. E o que ele faz então? Quinta coisa, distribuiu tarefas e liderou com exemplo. Irmão, vou falar para você sério. Quando eu falo para você orar, é porque eu oro. Eu não tenho coragem de pedir nada para você que eu não faça. Não tenho. Eu falo sempre para os irmãos, esse espaço aqui, daqui até lá, é meu de manhã. De terça a sexta-feira, das 7 às 9 horas da manhã, eu estou orando aqui, ó. Eu fico andando para lá e para cá. Coloco minha Bíblia aqui. Abro ela em alguns textos. Vou lendo, buscando o Senhor. E vou andando, orando. Ah, pastor, pelo que você ora? Pela sua vida, pela minha família, pela cidade de Ourinhos. Eu oro. Quando eu falo para você, ora, é porque eu sei o que eu estou falando. Sem oração nada acontece. A oração precisa existir na igreja. Nós precisamos orar sim. Neemias orou, Neemias fez o que tinha que fazer, e agora? A equipe está afinada, agora sim, todos compraram a visão, eles estão lá para reconstruir os muros, e agora ele vai distribuir as tarefas. Neemias capítulo 3, verso 1 a 3, olha o que diz. Então se dispôs Eliasibe, é esse mesmo o nome dele? Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Um grupo reedificou a porta das ovelhas, reconstruiu. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Verso 2: junto a ele edificaram os homens de Jericó. Estava do lado edificando, os homens de Jericó estavam edificando ao lado deles. Também o seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Verso 3: os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. A equipe está trabalhando. Agora a coisa vai acontecer, porque se todos estão imbuídos no mesmo projeto, avançando na mesma direção e unidade, não tem quem pare a igreja, irmão. Se a igreja está avançando para conquistar, não tem quem pare. Vai acontecer. É só uma questão de tempo, o Senhor vai agir. Fala para o teu irmão, deixa o Senhor agir na tua vida. Sexta coisa, a equipe está motivada e animada, e ela edifica rapidamente. Neemias capítulo 4, verso 6, olha o que diz. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Repita, ânimo. Tiago fala do homem de ânimo doble. O que é o homem de ânimo doble, irmão? Um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Um dia ele quer, outro dia ele não quer mais. Um dia ele está motivado para trabalhar, outro dia ele não sai da cama. Esse é o cara de ânimo doble.
Não é desses que Neemias está falando. A equipe estava animada. Quero saber quantos estão animados aqui esta noite para avançar e conquistar. Quantos estão animados para pregar o evangelho lá para o seu parente, seu ente querido, da sua família? Ah, pastor, já preguei 200 vezes. Pega 201, 202, até 1000. Continue animado. Estou compreendendo? O ânimo é importante, a motivação é importante, você querer é importante. É ruim você caminhar com alguém desanimado, é ou não é? Já caminhou com alguém desanimado, irmão? Oh, você fala, vamos conquistar, mas será que vai dar certo? Não, nós vamos chegar lá, não, mas talvez vai chover, e se chover? Oh, cala a boca. Nós vamos conquistar, amém, irmãos? Quantos têm disposição para conquistar? Eu estou falando de ânimo, quantos estão animados aí? Digam glória a Deus. Aleluia! O ânimo tem que existir. Precisamos estar acesos. Aleluia! E por fim, eles estavam preparados para edificar, mas também para a guerra. Porque você não pense que a edificação é sem guerra. A nossa guerra é no âmbito espiritual. Nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Esses são os nossos inimigos. Eles estão aí. Para quê, pastor? Para atrapalhar. Atrapalhar o quê, pastor? A edificação da igreja. Eles estão para atrapalhar. Pastor, mas eu estou trabalhando pela edificação da igreja ou para ganhar alguém para Jesus? Olha para cá, quando você ganha alguém para Jesus, você está edificando a igreja. Quando você ensina alguém no caminho que deve andar, você está edificando a igreja. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. A igreja é edificada com pedra viva. Cada um que você ganha e traz para cá é uma pedra nesta construção da igreja. Aleluia. Neemias então ele está lá preparado para edificar, mas também preparado para guerrear. Olha o que diz o texto. Eu estou terminando, os irmãos do louvor podem subir. Neemias capítulo 4, verso 17 a 22, olha o que diz. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha para cá, eles estão edificando os muros, em uma mão ele trabalhava, com a outra mão ele segurava a arma. Consegue perceber? Talvez fosse só uma figura de linguagem, queria dizer o quê? Eles estavam apercebidos, estavam atentos ao inimigo que podia chegar a qualquer momento. Então nós temos que orar sim, mas nossa oração tem que ser uma oração de guerra. Eu vou te ensinar como é que ora a oração de guerra. Você vai orar por um ente querido, você vai falar assim, ó: Senhor Jesus, eu requisito esta vida para o teu reino. Senhor Jesus, esta vida é tua. Se há demônios nesta vida, eles estão manietados agora pelo teu poderoso nome. Os demônios estão largando ele agora, as amarras estão saindo, as cadeias estão sendo viradas, os grilhões estão sendo arrebentados, e esse meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu esposo, minha esposa, está sendo liberto agora pelo poder que há no teu santo nome. Está sabendo o que é isso? Isso é oração de guerra. Você declara, decreta: vai ser do Senhor Jesus, porque eu estou pedindo. Vai ser do Senhor Jesus, porque eu estou clamando. E se eu estou falando, eu sou um servo de Deus, estou falando, essa vida já é do Senhor Jesus. Mas Ele não quer, vai converter. Eu acredito, eu creio, vai converter, mas cedo ou mais tarde vai ser do Senhor Jesus. Quantos têm fé para isso? Vai ter guerra. Na edificação tem guerra. Nós estamos edificando a casa de Deus, vai ter guerra, filho. Vai acontecer a guerra. Vai ter que lutar, mas você não usa as armas naturais, você usa armas sobrenaturais. A oração é uma poderosa arma na mão de um crente. Quando o crente ora, as coisas acontecem. Verso 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta, assim edificavam. Com a espada aqui, eles trabalhavam.
O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, e ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Se o inimigo viesse, ele tocava a trombeta. E ao ouvir a trombeta, todos iam para aquela região. Para quê? Para lutarem contra o inimigo. Eu podia ter pego meu chofar lá para tocar aqui hoje. E seria muito poderoso. Tocar a trombeta e você vir para a guerra. 21. Assim trabalhavam na obra, e metade empunhava as lanças, desde o arraiar do dia até o sair das estrelas. Era uma atenção contínua, do arraiar do dia até o sair das estrelas. Eles estavam com a lança na mão. Se o inimigo vir, ele vai cair. Se o inimigo vier, ele vai sucumbir, porque nós somos do exército do Deus Todo-Poderoso. O inimigo vai vir, vai tentar atrapalhar, mas vai cair, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando você abrir a sua boca e declarar, vai acontecer. Já liberei isso sobre a sua vida. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, verso 22, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Aqueles que tinham um moço, alguém que caminhava com ele, ficava em Jerusalém. De dia esse moço servia, de noite trabalhava. Trabalhava na construção da obra. Quantos querem trabalhar nessa construção da obra? Quantos querem edificar para o Senhor? Sabe, não tem obra acelerada sem desafios. Não tem obra acelerada sem guerra. Vai ter guerra, sim. Mas nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já é vencedor. Olha para cá, quantos vencedores nós temos aqui? Digam glória a Deus. Preciso te dizer algo. Não existe vencedor sem guerra. Se você vai vencer, é porque você está na luta. Eu venci, mas vencer o quê? Não, eu estava aqui, eu venci. Não, você está na luta. Mas fique tranquilo, porque quem guerreia por você é o nosso general. É o Senhor que guerreia. Neemias 6, verso 15 e 16. É aquele versículo que nós lemos no começo. Neemias agora está concluindo a obra. E ele diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Eu não sei quanto tempo você vai demorar na construção da obra da sua vida, mas eu quero dizer para você, essa noite vai ser acelerado. 52 dias passam rápido. Talvez na sua vida vai demorar menos. E talvez a semana que vem você já está dando testemunho aqui. Pastor, olha aqui. Deus curou, Deus libertou, Deus tratou, Deus salvou. Mas você precisa entrar no processo. Você precisa querer. Você precisa ter um profundo clamor. Você precisa se entristecer com as notícias ruins que chegam na sua casa, aos seus ouvidos. Talvez orar vários dias, chorar, mas depois colocar a mão na obra e falar: não, agora vai acontecer,
porque chegou aos meus ouvidos, agora vai acontecer. Até agora não tinha acontecido, porque não tinha chegado aos meus ouvidos, mas agora chegou. Então vai acontecer. A palavra foi liberada, agora vai acontecer. O favor de Deus está sobre minha vida, agora vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Começa a declarar, vai acontecer. Vai acontecer na minha casa. Comece a declarar, vai acontecer na minha vida. Comece a declarar, vai acontecer na minha família. Comece a declarar, vai acontecer na minha célula. Vai acontecer na minha igreja. Comece a declarar, vai acontecer. Por quê? Porque chegou aos meus ouvidos. E agora eu vou entrar nessa guerra. E agora eu vou declarar. E agora eu vou orar. E agora o favor de Deus vai vir sobre a minha vida. E eu vou cantar o cântico da vitória. Esse é o teu chamado. Você foi chamado para ser um vencedor, uma vencedora. Não aceite menos do que isso. Foi para isso que Deus te chamou. Não deixe ninguém falar que você não é um vitorioso. Só por ter Jesus na tua vida, você já é mais do que vencedor. Ele está com você. Aonde você pisar, vai ser terra santa. Quando você entrar na casa de um ente querido, a santidade vai entrar com você. Quando você abrir a boca, o rio de água viva vai fluir da tua boca. Do teu interior fluirão rios de água viva. Esse é o tempo. Não é outro tempo. Por que esse é o tempo, pastor? Porque é o tempo que você vive. É o tempo da sua geração. É o tempo que o Senhor separou para você. Você não nasceu há 200 anos atrás, e nem vai nascer daqui a 200 anos. Você nasceu nessa geração. Esse é o tempo da tua vida. Não deixe o tempo passar sem você fazer nada. Se disponha, levante-se. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Seja uma boca profética nesses dias. Abra a boca e profetiza, filho do homem. Deixe falar através de você. Deixe o Senhor te usar. E as coisas vão acontecer ao teu redor de uma forma acelerada. Tome posse do que Deus tem para a tua vida. Não fique parado, não olhe para trás. O teu futuro é que representa a bênção do Senhor na sua vida. É para lá que você está indo. A sua Canaã não está no passado, a sua Canaã está no futuro. E nós estamos caminhando para lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. Isso é você. Grandes coisas o Senhor tem para você. É um tempo de conquista, é um tempo de vitória. Se posicione, fique de pé no seu lugar. Se posicione como um vencedor, porque é isso que você é. Se posicione como filho de Deus, porque é isso que você é. Se posicione como um homem ou uma mulher de Deus, porque é isso que você é. Se posicione como uma boca profética, porque é isso que você é. Da tua boca vão sair profecias de bênção, e tudo que você falar vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Chame a existência aquilo que ainda não existe. Vai existir, vai existir. O favor de Deus é sobre a tua vida. Aleluia. Vamos adorar.